Olá, amigos do Facebook, Instagram e blog do Eldoradense. Hoje tem resenha literária primeiro do ano 2024. Feliz ano novo e vem comigo depois da vinheta. Bom, galera, o livro que eu trago para vocês hoje é esse livro aqui, ó, Santo Antônio, escrito por Edson Veiga, esse cara aqui da contracapa, nascido em 1984. Ele que é jornalista, que trabalhou na Folha de São Paulo, na Veja de São Paulo, e que a partir de 2018 adquiriu a condição de colaborador, de correspondente da BBC de Londres, também da Deutsche Welle da Alemanha, da Folha de São Paulo, da própria Folha de São Paulo, do portal UOL, dentre outros, né? Ele que hoje mora na Eslovênia, mas que é nascido em Taquarituba, aqui perto de Ourinhos, né? Não é tão longe da nossa região aqui, de Presidente Prudente, Presidente Venceslau, oeste do estado de São Paulo. Esse livro, o Edson Veiga, eu tenho essa percepção que ele dividiu em duas partes, né? A primeira parte é uma parte mais verídica, mais formal, né? Baseada na legenda assídua, principalmente. E o que é a legenda assídua? A legenda assídua é um livro secular, né? Escrito há séculos, né? De autoria anônima, ninguém sabe quem escreveu, mas esse livro trata da biografia de Santo Antônio, né? E o Edson Veiga pegou muitas informações contidas nesse livro e também informações que ele adquiriu peregrinando por vários lugares, principalmente da Itália, por onde Santo Antônio passou, e coletando informações oficiais atribuídas principalmente em relação aos milagres de Santo Antônio, né? Essa é a primeira parte, a parte mais formal, mais verídica, mais fiel aos fatos. E a segunda parte é uma parte mais folclórica, mais leve, quase que cômica, né? Que envolve aí as informações passadas de geração para geração através do inconsciente coletivo das pessoas, né? De Portugal e do Brasil principalmente, né? Em que trata aí dos milagres, da parte folclórica, né? Que constrói aí, que convergem na construção da imagem do personagem Santo Antônio, né? A biografia de Santo Antônio resumida é mais ou menos assim, né? Ele nasce em Lisboa, né? Com o nome de Fernando, o nome de batismo é Fernando, ele é meu xará, né? E ele é filho de um militar português que quer que o filho siga a carreira militar. Porém, o Fernando, desde criança, ele tem a convicção de que ele tem uma vocação religiosa. E dentro dessa vocação ele passa a devorar livros, principalmente de natureza católica, e também um conhecimento muito grande sobre a Bíblia. E quando jovem, então, ele ingressa na ordem agostiniana, uma ordem de monges, de frades, sacerdotes da Igreja Católica, lá em Portugal, né? Passado o tempo, ele tem conhecimento que existe uma nova ordem sendo fundada na Itália, liderada por Francisco, né? Lá em Assis, na Itália. Daí nós temos a percepção de que se trata de São Francisco de Assis, né? E o Fernando busca aí o contato com Francisco e com os franciscanos, porque ele se vê mais identificado com essa ordem que muitos de nós sabemos que é mais identificada com a negação dos bens materiais, da doação aos pobres, do trabalho com os pobres, né? Dizem que um franciscano, se vê uma pessoa sem suas vestes, ele doa suas próprias vestes, geralmente muito simples, doa para essa pessoa desprovida de roupa, né? Para você ter uma ideia do como é abnegada essa ordem franciscana. Então o Fernando ele passa a ter o contato com Francisco, com os franciscanos, e busca aí a transferência da ordem agostiniana lá em Portugal para a ordem franciscana na Itália. Ele consegue, através dos trâmites da Igreja Católica, ele consegue essa transferência. E a partir desse momento que Fernando muda seu nome para Antônio, né? É um ritual muito parecido com os papas, né? Que simboliza aí a mudança de vida. Então essa mudança de nome simboliza a mudança no estilo de vida. Então Fernando passa a se chamar Antônio em homenagem à derivação aí a Santo Antão, né? Então Antão e Antônio, né? Daí esse nome. E aí começa uma história de vida muito bonita, uma história de vida que envolve pregação, que envolve muita doação, abnegação, meditação, peregrinação, né? Inclusive para o norte da África, que o Fernando é convocado para fazer a sua cruzada, né?
Ele diz que não quer fazer uma cruzada através das armas, ele quer fazer uma cruzada através da persuasão. Ele quer converter os muçulmanos do norte da África ao catolicismo através da sua persuasão, da sua palavra. Porém, durante a viagem ele é acometido por uma doença e é obrigado a voltar para a Itália. E na Itália ele começa todo o seu trabalho de pregação, de peregrinação, de um trabalho de evangelização que envolve a sua eloquência. Ele tem um dom da oratória, da verbalização e consegue converter muita gente, né? E em dado momento, um dos seus primeiros milagres relatados nesse livro e também na legenda assídua, ele vai para uma cidade da Itália que está dominada pelo pecado, né? Ele tenta converter essas pessoas, mas ele é desprezado quando ele faz as pregações. E aí, em dado momento, desconsolado, ele vai para a beira do rio e começa a pregar para os peixes, né? Num gesto que aparenta um certo delírio, um certo devaneio, né? Mas aí as pessoas percebem que os peixes passam a ficar enfileirados com a cabeça emergida na água e passam a prestar atenção nas palavras de Santo Antônio. E essas pessoas percebem que então trata-se de um homem santo, um homem com uma ligação muito forte com Deus, e passam a se converter. Essa é uma das histórias mais bonitas que eu vejo nessa parte mais oficial do livro, né? Também existem muitos relatos de crianças que foram ressuscitadas, doentes que foram curados, cegos que passaram a enxergar, surdos que passaram a ouvir, paralíticos que passaram a andar, enfim, histórias de muitos milagres atribuídos a Santo Antônio. E olha que a Igreja Católica é muito criteriosa, né, para avaliar esses milagres, né? Essa é a primeira parte mais oficial, mais clássica do livro, que eu acho muito bacana. E a segunda parte, não menos interessante, é aquela parte mais informal, quase que cômica, né, que diz respeito ao personagem Santo Antônio. Por exemplo, lá em Portugal, na coroa portuguesa, mesmo depois de morto e depois de santo, Santo Antônio passou a fazer parte do exército português, na condição de patrono e na condição de soldado, que foi galgando aí patentes do exército português, para você ter uma ideia, e recebendo salário. Logicamente, esses salários eram convertidos para os monastérios, né, que faziam aí o que bem entendiam com esse dinheiro, doavam aos pobres e também faziam a manutenção das suas instalações. Isso ocorreu também no Brasil. Santo Antônio foi patrono e soldado de muitos exércitos e de muitas polícias estaduais durante o Brasil colônia e também durante o Brasil Império, né? Polícias do estado de São Paulo, inclusive, acho que ele começou como tenente-coronel na polícia do estado de São Paulo, para você ter uma ideia, né? E, logicamente, com a proclamação da República e a separação do Estado e da Igreja, né, foi reivindicado aí o fim, né, dessas nomeações do santo nos exércitos e nas polícias, né? Tem uma situação muito interessante também em Pernambuco, se eu não me engano, no município de Igaraçu, em que Santo Antônio tornou-se um vereador vitalício, né? Passava mandato, legislaturas, e Santo Antônio era vereador com cadeira cativa na cidade de Igaraçu. Aí o Ministério Público bateu em cima e falou: não, vamos acabar com isso. Logicamente também o salário de vereador era doado aos mais pobres, tal, mas é uma coisa que, assim, se você for parar para pensar nos dias de hoje, é uma coisa absurda, dado a informação de que hoje nós temos um Estado laico que é separado da Igreja Católica, né? Imagina como outras denominações iriam entender essas nomeações, né? Esses gastos com dinheiro público, né? Baseados numa figura, numa personagem santa da Igreja Católica. Não é uma coisa admissível hoje em dia, né? E também as várias homenagens que foram feitas a Santo Antônio durante nomeações de cidades, nomenclaturas de rios, de serras, de vários acidentes geográficos, né? E o quanto o Santo Antônio hoje é presente na nossa cultura, né? A imagem do santo casamenteiro, por exemplo, uma das informações que eu falo que são passadas de geração para geração através do inconsciente coletivo, essa fama de santo casamenteiro surgiu, né? Através do inconsciente coletivo. E teve um momento que uma senhora que já estava ficando para titia, ela fez uma novena, vendo as outras amigas se casarem, ela fez uma novena para que ela conseguisse um marido, né?
E no último dia de novena, esse marido não aparecia, não acontecia esse amor, né? Essa pessoa que fosse fazer esse casamento com ela, se unir a ela em matrimônio. E aí ela pega e joga pela janela a imagem do santo. A imagem do santo bate na cabeça de um rapaz, o rapaz vai lá dentro da casa reclamar com a moça, eles se apaixonam e se casam. Então são histórias que a gente até duvida, mas que são histórias muito bonitas e que constroem aí a imagem do santo, né? E tantas pessoas hoje que são, né, que tem esse nome de Antônio em homenagem ao santo. Eu, aqui na minha rede social, eu conheço pelo menos 4 pessoas, né? Inclusive uma delas está fazendo aniversário, o Antônio Carvalho Filho, que é um dos caras que mais enche meu saco na rede social, está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Tonhão. Coincidentemente eu li esse livro, acabei de ler ele ontem, e hoje é teu aniversário. Então essa resenha vai especialmente para você, Antônio Carvalho Filho, que faz aniversário hoje. Resenha de Santo Antônio, 10 minutos de resenha, uma resenha muito gostosa de fazer. Um dos personagens mais interessantes e mais populares da Igreja Católica, primeiro livro de 2024. Então é isso aí. Abraços e feliz ano novo a todos. Fiquem com Deus.